Olá, meus queridos irmãos, a paz de Jesus a todos, paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa programação. Esta é a sua rádio IGB e esse é o seu programa Conexão Missionária. A rádio IGB é um órgão de evangelismo e missões da Igreja Base Palavra da Verdade em Florianópolis. E no seminário de crescimento espiritual de hoje estaremos tratando sobre a oração que Jesus fez no Evangelho de João, no capítulo 17 e o versículo 1, que nós trazemos como tema, um exemplo de oração. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, e o versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, essa é uma oração que Jesus faz nesse capítulo 17 do Evangelho de João. Nós estaremos só fazendo alguns comentários sobre essa necessidade que nós temos também de orarmos e principalmente verificarmos que em João, no capítulo 17, encontramos a oração de intercessão feita por Jesus em favor de seus discípulos. O momento em que fez essa oração intercessória é muito importante. Era chegada a hora de sua glorificação. Então, como nós lemos, podemos verificar que o Filho de Deus é glorificado em sua crucificação, ressurreição e intronização à direita de Deus Pai. Podemos ver isso em João, no capítulo 12 e o versículo 23. Ele está a caminho da cruz. Ele já assume a postura de grande sumo sacerdote que oferece o sacrifício e intercede pelo povo. Você já parou para meditar nesta passagem, que não é uma simples oração, mas o contexto que envolve ali a trajetória de Jesus? Ele sabe que ele está a caminho da cruz. O objeto da oração de Cristo é o seu povo. Ele intercede por seus discípulos e por aqueles que seriam alcançados pela pregação da palavra. Ele limita a sua intercessão diferenciando o seu povo do mundo. Eles foram dados do mundo, eles foram deixados no mundo, eles não são do mundo, eles são odiados pelo mundo, eles são guardados do mal no mundo, eles são enviados ao mundo. Então, veja essa situação e analise as nossas palavras aqui,
vá se aprofundando na Bíblia Sagrada, que isso é de suma importância para a nossa vida espiritual. O objetivo da intercessão de Jesus ao Pai pelos discípulos e por sua igreja pode ser resumido em pelo menos 7 aspectos que vamos ver. Primeiro, que seriam guardados em nome do Pai. Isso nós vemos a partir do versículo 11 deste capítulo 17. Segundo, que tenham a alegria de Cristo em si mesmos. Terceiro, que sejam santificados pela palavra. Quarto, que sejam um, assim como a Trindade. Quinto, que sejam uma bênção para os outros. Sexto, que possuam o amor do Pai. E sétimo, que vejam a sua glória. Então poderíamos aqui analisar cada um desses 7 itens aqui e nos aprofundarmos mais e mais nesta passagem aqui, nesta oração, neste exemplo de oração que Jesus fez por sua igreja. Então, quando se trata de oração, podemos afirmar que nós não sabemos o que é bom para nós, mas Jesus sabe, o Pai sabe o que é melhor para nós, e por isso devemos orar, por isso devemos continuar orando. Então, meus queridos, que este exemplo aqui de oração de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 1 aqui, que nós possamos entender a seriedade e a importância da preocupação de Jesus para com os seus discípulos, para com o seu povo e para com todos aqueles que viessem a ser alcançados pela pregação da palavra. Por isso que nós continuamos pregando, por isso que nós não desistimos de continuar pregando a palavra de Deus. E a Igreja Base Palavra da Verdade, ela tem como objetivo trazer uma mensagem simples, mas uma mensagem fundamentada da palavra de Deus para que todos possam entender. Nós vivemos momentos de muita dificuldade na pregação do Evangelho, na pregação do verdadeiro Evangelho, do Evangelho pleno de Jesus, por conta de muitas trajetórias de igrejas e denominações que têm tomado rumos meio diferente do que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é base. O Evangelho de Jesus não necessita de enfeites, não necessita de penduricalhos. Não, o Evangelho de Jesus é simples, mas é eficaz. Quando nós falamos aqui de um Evangelho simples, de uma palavra base, não deixa de ser uma palavra fundamentada na Bíblia Sagrada. Tá bom, meus queridos? Então saiba de uma coisa, falar com Deus é uma necessidade e um privilégio. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.